Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Bíblia, a palavra de Deus, Salmos 1, 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as folhas nunca cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Temos o texto lido, o exemplo de um homem que nós chamaríamos frutífero. E que medita na palavra de Deus de dia e de noite, não por um sentido de obrigação, mas porque tem nela o seu prazer, em sua mente e em seu coração, continuamente, a palavra de Deus o guarda e o guia, e isso é essencial para cada pessoa que tem a posse de pelo menos um exemplar da Bíblia Sagrada. Há pessoas que às vezes, encontrando com outros que também são crentes, se for indagado, para onde você está indo? A resposta estranha que algumas pessoas dão é: vou buscar a palavra. Ora, francamente, deplorável se o cidadão está com a Bíblia na mão e ele vai responder que vai buscar a palavra. Por quê? O que existe atrás disso? Existe atrás disso que a palavra, que a Bíblia Sagrada, não deve ser lida com muita frequência, porque ele está sendo ensinado que a letra mata. Ora, então não vou ler Bíblia. E como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Vou através de profecias. E são pessoas que estão dando mais valor às profecias do que propriamente a leitura contínua da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia para nós é, como diz o livro de Salmos, é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho. Isso para nos guardar, guiar, visto que somos suscetíveis a tentações e a erros, especialmente quando esses últimos são apresentados convincentemente e até usando o nome de Deus. Deus opera por meio de sua palavra. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. É o que Deus fala no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Essa eficácia da palavra de Deus, quando a lemos com atenção, quando a ouvimos com atenção. Agora,
É preciso, então, que nós guardemos no coração as palavras de Deus, como diz o Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E sabemos que o diabo opera para remover a palavra de Deus do coração do homem, conforme a ilustração que Jesus fez na parábola do semeador, em Mateus 13, 19, que a semente caída à beira do caminho simboliza aquele que ouve a palavra e esquece, e vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Quando isto lhe é vantajoso, Satanás já chega ao ponto até de citar a Bíblia. Ele citou a Bíblia para Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 6. Então, tenta pervertê-las com o propósito de enganar. O apóstolo Paulo nos faz um aviso sobre isso. 1 Timóteo 4:1. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Tudo com a Bíblia na mão. Mas, de modo não correto. Então, é preciso cuidado com essas profecias chamadas novas revelações que subvertem a palavra de Deus. E temos muito desses profetas e profetisas em nossos dias. Há grupos religiosos que se dirigem extremamente pela sua fundadora, porque acredito que os escritos dela têm tanta autoridade bíblica quanto os próprios escritores da Bíblia. Então Jesus avisou nos seus dias: acautelai-vos dos falsos profetas, Mateus 7,15. Ele avisou mais em Mateus capítulo 24, versículos 11 e 24, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E Cristo avisa claramente sobre um movimento de falsos sinais e maravilhas nos últimos dias, promovidos pelos falsos profetas. E Paulo compara esses falsos profetas a Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés e Arão, quando os dois representantes de Deus foram conversar com Faraó para pedir a libertação do povo de Israel. E Pedro também advertiu que, assim como houve falsos profetas nos tempos do Antigo Testamento, diz ele na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. O apóstolo João declarou que já em seus dias muitos falsos profetas tinham se levantado. Está em 1 João 4:1, pessoas que negavam que Jesus veio em carne, negando a sua humanidade, que ele era um espírito apenas fluídico, aparente. Quanto mais, portanto, deveríamos nós estar alertas quanto aos falsos profetas, à medida que a apostasia profetizada para os últimos dias atinge o seu clímax, preparando o mundo e uma falsa igreja para a chegada do anticristo. Conhecer, amar, obedecer à palavra de Deus é o único meio seguro de não sermos enganados. Qualquer uma das 6 marcas dos falsos profetas que a Bíblia oferece serve como identificação suficiente. E, meu prezado ouvinte, preste atenção agora nessas 6 marcas. Primeira, por meio de sinais e maravilhas, eles desviam pessoas para servirem a deuses falsos. Está no livro de Deuteronômio, pessoas que falam em nome de Deus. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses
que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Quantos milagres são anunciados através de imagens, orações feitas às imagens, como se tivesse realmente resposta da parte de Deus? Não, Senhor. Não, não, não. Segundo, suas profecias não se realizam. É outro tipo de falso profeta. Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. O profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Terceiro sinal de falso profeta, eles contradizem a palavra de Deus. Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que cochicham e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Quarto sinal de falso profeta, eles produzem maus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 18 e 19. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Não tem alternativa. Quinto sinal de um falso profeta, todos falam bem deles. Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E a última indicação de um falso profeta é que eles negam que Jesus, o único Messias, veio uma vez por todas na carne, como lemos em 1 João 4,3, e todo espírito, toda pessoa que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que havia de vir, e eis que já está no mundo. Não tem conversa. Negou a humanidade de Jesus, que ele em vida terrena era 100% Deus e 100% homem, capacitado para perdoar pecados, para receber adoração, para ordenar a natureza que lhe obedecesse, tanto chuva, tanto vento como água do mar encapelado, obedecia a voz do Senhor Jesus Cristo. Como é trágico que a carta pessoal de amor e orientação de Deus para o seu povo seja tão negligenciada hoje por aqueles que se chamam crentes. Muitos que professam conhecer a Deus e servi-lo têm pouca ou nenhuma sede por sua palavra. Em vez disso, buscam sinais e maravilhas, experiências emocionais, novas revelações, o chamado último mover, entre aspas, do Espírito, os dons em lugar do doador.
e, como resultado, são suscetíveis a todo vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo, Efésios 4,14, conduzidos por todo vento de doutrina, de um lado para outro, como uma criança que é chamada para ganhar uma balinha de uma pessoa mal intencionada, e ela vai na sua inocência e às vezes cai e é levada até para a morte. Diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro 2:3, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fingidas. Então aí está uma advertência que deixamos para os nossos ouvintes. Chegue-se à Bíblia Sagrada. Procure ser um aluno frequente da escola bíblica dominical. Frequente cultos de oração onde se pode ouvir o ensino da palavra de Deus. E assim o cumprimento das profecias bíblicas é a grande prova da existência de Deus, o que a Bíblia é a sua palavra, e de que Jesus Cristo é o Salvador prometido. Por isso que está escrito em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que beleza! Uma pessoa adestrada na Bíblia ortodoxamente, ou seja, dentro da Bíblia Sagrada mesma, e não ensinos forjados pelos homens que buscam apoio na Bíblia, torcendo a própria Escritura. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos? Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Vem aí o 7º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi, dias 12 e 13 de outubro, na Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no Macuco, em Santos. Palestrantes confirmados: Pastor Joaquim de Andrade, do Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, Pastor João Flávio Martinez e Presbítero Paulo Cristiano, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, e o pastor e apologista Natanael Rinaldi. Taxa de inscrição R$10. Mais informações, ligue 3232-4337. 3232-4337. Faça já a sua inscrição. 7º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? E a primeira pergunta que nos chega hoje é do Silva, da cidade de Santos. Pastor, favor citar as referências sobre doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios. Nós queremos dizer que encontramos, com relação à doutrina de Deus, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9, diz assim: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então está aqui um texto bíblico em que Paulo elogia o obreiro que tem essa capacidade de poder contestar ensinos conflitantes com a doutrina que nós chamamos de doutrina sã. É o que nós estamos fazendo aqui nesse programa. Podemos desagradar certas pessoas, mas estamos falando com base na Bíblia. Ainda o próprio escritor, no capítulo 2 e no versículo 10 dessa carta de Tito, ele também apresenta o seguinte: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ornamento da doutrina que é correta. Agora, quanto à doutrina de homens, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo fazendo uma reprimenda contra os seus contemporâneos, líderes religiosos, que punham em primeiro lugar a tradição judaica em lugar da própria palavra de Deus. Isso está em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, quando Jesus declarou: este povo se aproxima de Deus com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E olha que isso está cheio de gente que está agindo assim, transmitindo doutrina de homens. E ainda voltando à carta de Tito, nós vamos ler o apóstolo Paulo também fazendo a mesma admoestação, para que não venhamos a cair nesses erros religiosos que prendem as pessoas, subjugam as pessoas, diz o apóstolo, repetindo, Tito 1,14.
não dando ouvidos às fábulas hebraicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Paulo recomenda então a Tito essas providências e a última doutrina, a doutrina dos demônios, como já nós temos apresentado, está no 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 2. E diz então o texto: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, isto é, se tornarão infiéis, alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ora, francamente, uma pessoa que conhece a verdade de Deus, dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios como se fossem de origem divina, então você consulta médiuns, você fala com os mortos, cuidado que é doutrina de demônios. E nós temos a confirmação disso quando o próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, ele diz: não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E aí está o problema da doutrina de demônios, que a Bíblia nos previne. Meu prezado irmão, você tem que ter discernimento, conhecimento bíblico, para você conhecer o certo e refutar o errado. Você está ouvindo o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. Uma pergunta do Zilice.